Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho amado, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Oremos. Gracioso Deus, em nome de Jesus, em concordância com as orações já feitas nesta noite, mais uma vez, Pai, eu elevo a minha voz em oração a Ti, te pedindo que o Teu Espírito abra a minha mente, abra o meu coração e os meus lábios para falar com a Tua querida igreja. Senhor, que as palavras que saiam da minha boca não sejam palavras humanas, mas que sejam palavras direcionadas e guiadas pelo Teu Santo Espírito. Que as pessoas que aqui estão possam ouvir a pregação e que possa surgir fé no coração delas em nome de Jesus. Que a Tua palavra penetre no mais profundo do ser de cada pessoa aqui presente e que toque de forma especial, Pai. Que o seu entendimento seja aberto, seja esclarecido e que o Teu nome seja exaltado em nome de Jesus, Pai. Fala conosco por amor de Teu nome, fala conosco por amor da Tua amada e querida igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, existe uma pergunta que mais cedo ou mais tarde todos nós iremos nos deparar com ela. Existe uma pergunta que todos nós precisaremos enfrentá-la, mesmo que a gente tente ignorar por um certo tempo. E a pergunta é: se tudo isso que nós estamos vendo, tocando, tudo isso que estamos desfrutando acabar hoje, se este mundo no qual nós andamos se acabar hoje, para onde nós iremos? Se tudo aquilo em que eu deposito a minha confiança se acabar hoje, para onde eu vou? É a pergunta que por séculos permeia toda a humanidade. Os homens se perguntam muitas vezes para onde irão após esta vida. Após a morte, o que nos espera? É uma pergunta difícil de ser feita porque ela implica em muitas questões. E por implicar em muitas questões, muitos de nós fugimos desta pergunta. Tentamos nos esquivar desta pergunta porque nós vivemos ocupados.
Nós vivemos distraídos. Nós vivemos entretidos. A nossa geração é assim, ela vive ocupada. Nós estamos acelerados. Nós estamos aqui, fechamos os olhos quando olhamos para o relógio, já está próximo do outro dia e assim a vida vai seguindo, porque nós estamos vivendo esta vida acelerada e vivemos por conta dessa aceleração de forma distraída, de forma despreocupada. Vivemos entretidos, meus irmãos. E muitas vezes esse nosso desespero por coisas, por correr atrás de coisas, por estar atrás de entretenimento, é um resultado claro de um vazio existente dentro do nosso coração. Nós lutamos, nós corremos, nós nos preocupamos com coisas porque existe um vazio dentro de nós que, de alguma maneira, nós queremos preencher através dessas coisas. Alguns tentam preencher trabalhando para comprar terrenos, casas, outros gastam tempo da sua vida para poder comprar um carro ou para arrecadar mais dinheiro. Porque há um vazio dentro de nós que nada, meus irmãos, nada pode preencher completamente. E por mais que tenhamos coisas, bens materiais, por mais que sejamos bem-sucedidos neste mundo, ainda assim, no topo de tudo, existe este vazio dentro do nosso coração. Não à toa que muitas pessoas, mesmo sendo bem-sucedidas, tiram suas próprias vidas. Ou por muito, vivem uma vida amargurada, como se nada fizesse sentido para eles. Todos nós já passamos por aquela experiência de ficar empolgado em comprar alguma coisa e de repente, quando a gente consegue comprar, aquilo ali já não faz tanto sentido como faria no começo. E aí muitos dizem que é o prazer de buscar e o tédio de ter. Porque, meus irmãos, existe um vazio dentro do nosso coração em que as coisas deste mundo não podem preencher. A gente pode ter dinheiro, a gente pode ter relacionamentos, a gente pode ter planos, mas ainda assim, meus irmãos, algo dentro de nós nos avisa, está faltando alguma coisa. Tem mais do que isso. A pessoa que tanto luta para adquirir uma quantia de 100 mil reais, lutará para alcançar uma quantia de 200 e lutará para alcançar uma quantia de 300 e enfim lutará para alcançar 1 milhão e depois 2 milhões e assim sucessivamente. Porque dentro de nós sabemos que existe algo mais profundo, algo que vai além destas coisas materiais. E veja, meus irmãos, a Bíblia, ela não foge desta pergunta. Pelo contrário, a Bíblia, ela responde de forma direta esta pergunta. Ela responde de forma profunda esta pergunta. E ela responde de forma urgente a esta pergunta. Ela tem resposta, meus irmãos, e é exatamente isso que nós iremos ver nesse texto que nós fizemos a leitura. Deus, ele não apenas fala, meus irmãos, aqui nesse texto, sobre a nossa vida, mas ele revela o caminho para uma vida eterna. Ele não foca apenas nesta vida efêmera, nesta vida passageira e curta, mas ele nos dá o caminho para uma vida duradoura, uma vida em que vale a pena viver nesta vida para alcançá-la no futuro. A Bíblia nos responde, esse texto aqui que nós fizemos a leitura, no qual tem o texto do verso 16, que é o mais conhecido por nós, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um texto que muitas vezes a gente recita, só que não conhecemos, às vezes, o contexto em que esse texto está inserido. Às vezes a gente lembra do texto, porque é um texto muito conhecido, mas o que está em volta desse texto? Ele foi falado em qual contexto? O que estava acontecendo para que Jesus falasse, recitasse esse texto? E esse texto aqui, meus irmãos,
ele está dentro de uma conversa entre Jesus e um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era um homem religioso, um homem muito respeitado entre sua comunidade. Ele era um homem conhecedor das Escrituras. Nicodemos conhecia a Bíblia melhor do que qualquer um que está aqui. Era um homem muito aprofundado na lei de Moisés e em todo o Antigo Testamento, em todas as Escrituras. Um homem muito capacitado. E o texto nos apresenta Nicodemos, meus irmãos, como um homem que aparentemente é santo. Nicodemos é um religioso, é um homem dedicado, é um homem respeitado, é conhecedor das Escrituras, é um homem que tem uma moral impecável, um homem que dá o dízimo até da folha da lã. É um homem respeitado, disciplinado, correto. É aquele tipo de homem, é aquele tipo de pessoa que nós olhamos e nos dizemos: rapaz, este homem é um cara respeitado. Em outras palavras, eu tiro o meu chapéu para Nicodemos. Eu olho para todas as áreas da vida deste homem e eu não vejo nada de errado. É um cara extremamente correto, moralista, um homem disciplinado, um homem bom em tudo e que se propõe a fazer. É um cara muito capacitado. Mas mesmo assim, meus irmãos, este homem tão capacitado, tão bem preparado, tão disciplinado estava diante de Jesus. E Jesus mostra para aquele homem que ainda lhe faltava algo. Jesus mostra para aquele homem, meus irmãos, que ele precisava nascer de novo. Ou seja, não bastava apenas a religião de Nicodemos. Não bastava apenas o conhecimento de Nicodemos e muito menos o esforço humano de Nicodemos. Porque Nicodemos tinha tudo isso. Era um homem esforçado, era um homem dedicado, era um homem de conhecimento, um homem muito bem preparado, mas Jesus olha para aquele homem e diz: é necessário você nascer de novo, Nicodemos. Ainda lhe falta algo. E veja que Jesus aponta para Nicodemos que o problema dele não era um problema superficial, um problema raso. Era um problema espiritual. Nicodemos precisava nascer de novo, meus irmãos. E aí, diante desse contexto onde Jesus faz essa afirmação pesada para Nicodemos, e Nicodemos questiona Jesus: mas como é que o homem pode nascer de novo? Por acaso ele não vai voltar para o ventre da sua mãe e renascer? E Jesus dá uma resposta para Nicodemos e ele diz: o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é o Espírito. Jesus responde de forma profunda a este homem. E aí ele diz, meus irmãos: o que nasce da carne é carne, do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. E aí, nesse diálogo profundo, onde Nicodemos faz questionamentos a Jesus, Jesus pergunta a Nicodemos: como pode você, sendo mestre em Israel, não saber dessas coisas? E aí, nesse contexto todo dessa conversa de Jesus, é que surge João, capítulo 3, verso 16, onde Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde Jesus explica, meus irmãos, de forma profunda, de forma clara e objetiva, o amor de Deus. Onde Jesus, ele explica a verdadeira condição do homem, e aonde Jesus aponta para o único caminho que leva à salvação. A ideia principal desse texto, dos versos 16 ao 18, meus irmãos, é nos mostrar que a salvação, ela não é conquistada pelo homem, como muitos de nós pensamos. Porque o que é que a religião diz para nós? Faça isso, isso e aquilo para você ser salvo.
joga a salvação, a responsabilidade de ser salvo sobre as nossas costas. Mas esse texto vai nos mostrar que a salvação não é uma conquista feita pelo homem. Pelo contrário, meus irmãos, a salvação é algo que é oferecido por Deus, através de Jesus Cristo, e é algo que nós recebemos pela fé. Nós iremos ver isso, meus irmãos, a partir dos versos 16 ao 18. A primeira verdade que esse texto nos mostra é esse amor incomparável de Deus. Veja o que aqui nos diz o verso 16. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus tanto amou o mundo. E aqui está o ponto de partida. Deus foi quem amou o mundo. Porque Deus amou o mundo, ou seja, em outras palavras, Deus é quem toma a iniciativa da nossa salvação. O ponto de partida da nossa salvação é essa tomada de iniciativa que parte de Deus. Não foi o homem buscando a Deus. Aqui não é o homem buscando a Deus, aqui foi o contrário. É Deus quem vai buscando o homem. É Deus quem vai atrás do homem, porque Deus tanto amou o mundo. É Deus quem vai atrás do homem. Não é porque Deus olhou o homem fazendo boas obras que decidiu salvá-lo. Não, porque Deus amou o mundo. E veja que o texto aqui nos fala que Ele amou o mundo. Deus não fez acepção de pessoas, de raças, de gênero. Ele amou o mundo. Ele amou os homens e as mulheres. Ele amou os negros e os brancos. Ele amou os pobres e os ricos. Ele amou o mundo. E por Ele ter amado o mundo, meus irmãos, Ele enviou o seu Filho unigênito. Ele amou o mundo. Então veja, aqui ele não está falando apenas que Deus amou as pessoas boas. Aqui o texto não está falando que Deus amou as pessoas de uma conduta moral exemplar. Aqui não está dizendo que Deus amou apenas os religiosos. Ou que Deus amou apenas os que mereciam o amor dele. Porque se nós formos enquadrar da nossa perspectiva, nós vamos separar por classes os que podem e os que não podem ser salvos. Os que merecem e os que não merecem a salvação. Mas o texto é enfático em nos dizer que Deus amou o mundo. Deus não fez acepção de pessoas. Ele amou a mim e Ele amou meus irmãos. As pessoas que não mereciam. E na verdade, nenhum de nós merecemos nada. Deus nos amou quando nós não merecíamos nada. Lá em Romanos capítulo 5, Paulo diz assim, que de fato alguém pode dar a sua vida por alguém que ama, por uma pessoa boa, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos perdidos em nossos pecados. Deus, Ele amou, meus irmãos, as pessoas. Deus amou as pessoas que estavam se sentindo culpadas por causa dos seus pecados. Deus amou as pessoas que estavam perdidas, indiferentes. Deus não é que nem o ser humano. Ele não ama como o ser humano porque nós colocamos condições para amar as pessoas, mas o amor de Deus é incondicional. Deus não espera nada de nós para nos amar. Ele nos ama incondicionalmente. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Que coisa impressionante. Vocês que são mães e que são pais nesta noite, se coloquem por um segundo nesse lugar de entregar seu filho inocente para morrer no lugar de alguém que é pecador e que é marginalizado. Foi exatamente isso que Deus fez por nós.
Ele nos amou de tal maneira que Ele preparou um substituto perfeito para tomar o nosso lugar e para vencer a morte. E esse amor aqui, meus irmãos, não é apenas um sentimento vazio. Esse amor aqui é ação. Deus agiu, meus irmãos. Deus entregou, é uma ação, é um amor prático, é um amor profundo, é um amor que sai da beleza das palavras e vai para a dureza da ação. Deus amou de fato, de tal maneira que Ele entregou seu Filho para morrer em nosso lugar. E talvez você esteja aqui nesta noite e esteja pensando no íntimo do seu coração. Ele pode ter morrido até por algumas pessoas, mas com certeza morreu por mim. Se Deus realmente me conhece, como muitos dizem que Ele me conhece, é impossível dele me amar. Talvez seja essa a sua afirmação nesta noite. Talvez seja essa a sua certeza, mas eu quero dizer algo profundo para você. Você não está fora do alcance de Deus. Não importa o que você fez, não importa os pecados cometidos, não importa o grau das suas escolhas ou a distância que você sente de Deus, Deus ainda continua te amando. Porque Ele amou o mundo, meus irmãos, de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui está a segunda verdade do texto. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito. O amor de Deus, meus irmãos, nesse sentido, é um amor que tem custo, que tem preço, e esse custo, esse preço que foi pago por Deus, foi pago na cruz. Jesus Cristo foi morto em nosso lugar, meus irmãos. Ele não veio apenas para nos ensinar. Ele não veio apenas para trazer uma boa conduta moral. Jesus veio para morrer no lugar do pecador. Ele veio para tomar o nosso lugar, meus irmãos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para ser morto em nosso lugar. E aqui, meus irmãos, a cruz revela duas coisas. Primeiro, a cruz nos revela a seriedade do nosso pecado. O inocente precisou ser pregado na cruz, para que hoje você e eu estivéssemos sentados, ouvindo falar de Jesus. Isso revela a gravidade, a profundidade, o peso dos nossos pecados, meus irmãos. Mas essa cruz nos revela uma segunda coisa. Nos revela a profundidade do amor de Deus. Nos revela o grau do amor de Deus, o quanto Deus nos ama. Ele entregou o seu próprio Filho, meus irmãos. E ao morrer na cruz, Cristo levou sobre si a culpa do pecado, a condenação que esse pecado trazia, o castigo e tudo aquilo que pertencia a nós, que de fato pecamos contra Deus. Todos os dias nós pecamos. E o fato estrondoso, que muitas pessoas tentam negar essa verdade, é que nós não pecamos por obrigação. Nós pecamos porque amamos o pecado. Nós pecamos porque nós queremos o pecado. Qual é a dificuldade de escolher aquilo que é contrário à vontade de Deus? Nenhuma. Porque a nossa natureza quer justamente isso que nos afasta de Deus. A nossa natureza sente prazer no pecado. E isso nos mostra a depravação de todo o nosso ser sem Cristo.
nós não queremos a Deus. Nós não escolhemos a Deus por nós mesmos. A nossa natureza até simpatiza com as coisas de Deus. A gente até vai ao culto, a gente até assiste às pregações, mas nós não queremos um compromisso com Ele, porque no íntimo do nosso ser, nós amamos o pecado. Nós amamos as coisas que nos afastam de Deus. É a depravação que existe dentro de todos nós, mas veja, Cristo tomou a nossa culpa, Cristo tomou a nossa condenação, Cristo tomou o nosso castigo e tudo aquilo que pertencia a nós por causa dos nossos pecados. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É o que Deus nos dá, meus irmãos. Em Efésios, o apóstolo Paulo diz, lá em Efésios capítulo 2, verso 8, que a salvação não é pelas obras, é por meio da graça de Deus, da fé. A salvação não vem de nós para que nós não nos gloriemos da salvação. Olha a profundidade da depravação do homem. Um homem que é capaz de se orgulhar da própria salvação. Um homem que é capaz de se sentir superior ao outro por causa da sua própria salvação. E o texto nos diz, versículo 9 de Efésios 2, que nós não somos salvos pelas obras para que nenhum de nós nos gloriemos nela. A depravação do homem, mas Cristo, apesar de tudo isso, Ele tomou tudo aquilo que era nosso. Ele nos substituiu. Ou seja, meus irmãos, a salvação aqui não é largue o cigarro, largue a bebida, largue isso, largue aquilo e seja uma pessoa melhor, não. A salvação aqui é Cristo já fez o que você não poderia fazer. Cristo pagou um preço que você jamais poderia pagar. Cristo recebeu um sofrimento que jamais você conseguiria suportar. Ele já pagou o preço, meus irmãos, por causa dos nossos pecados. E aí a gente caminha para a última parte do versículo, que nos traz a terceira verdade, meus irmãos. A decisão que define o nosso destino. O texto nos diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui está a resposta que muda tudo. Deus não exige de você, a priori, que você largue cigarro, que você largue bebida, que você largue a prostituição. A primeira coisa que o texto nos mostra que Deus exige de nós é fé. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. É isso, é a resposta que muda tudo. Nós precisamos crer. Não apenas saber sobre Jesus. Não apenas decorar alguns ensinos de Jesus. Não apenas concordar com as ideias de Jesus ou simpatizar com as coisas de Jesus. O que o texto nos mostra aqui é que nós devemos crer, meus irmãos. E esse crer envolve confiança. Esse crer envolve entrega. Esse crer envolve dependência. É isso que nós precisamos fazer. É crer no Filho unigênito de Deus. É confiar que Ele pagou o preço que eu jamais poderia pagar. É se entregar verdadeiramente a Ele, depender dEle. E o texto também é claro, meus irmãos. Ele diz que quem crê tem a vida eterna. Mas quem não crê já está condenado. É claro isso, o texto nos mostra isso. Em outras palavras, o que esse texto está falando para mim e para você nesta noite é que não existe neutralidade. Ou você está desse lado, ou você está deste lado. Ou você crê e é salvo, ou você não crê e já está condenado. Não existe neutralidade na Bíblia, meus irmãos.
E eu vou fazer uma afirmação que talvez, se você está em cima do muro, você vai cair lá para trás. Estar em cima do muro é estar do outro lado. Não existe meio termo. Ou você está aqui e é salvo, ou você está em cima do muro para lá, condenado. Exige de nós, meus irmãos, uma posição clara, uma entrega verdadeira e total. Não existe neutralidade. Então, meus irmãos, esse texto nos mostra que não está nas nossas mãos decidir se Deus existe ou não. Você pode até não crer, mas que Ele existe, Ele existe. E que um dia todos nós nos apresentaremos diante de Cristo, isso certamente acontecerá. A gente não decide o que nós faremos com Jesus, meus irmãos. Então, hoje o que nós ouvimos nessa noite através desse texto foi algo claro. Primeira verdade é que Deus, Ele nos ama, meus irmãos. E Deus nos ama tanto que aí nós vamos para a segunda verdade do texto. Que Cristo morreu em nosso lugar. E a terceira verdade é que a salvação está disponível neste momento. Basta apenas crermos. Dar uma resposta de fé a essa salvação que está aberta para nós. É a palavra de Deus falando no nosso coração, nos chamando, meus irmãos, a crermos no Filho de Deus. A crermos que Ele, meus irmãos, Ele é o único meio pelo qual nós podemos ser salvos. E a maior tragédia não é a gente errar na vida. Todos nós iremos errar. E mesmo após a nossa conversão, não pense que você vai ser perfeito. Você vai errar às vezes. Porque ainda estamos em uma natureza que nos leva ao pecado. Às vezes a gente age de forma impulsiva. Às vezes tomamos decisões que não deveríamos tomar. A tragédia não é a gente errar. A tragédia, meus irmãos, é a gente rejeitar o único meio de salvação que Deus nos ofereceu. Porque as consequências são inevitáveis. Então, a pergunta que devemos nos fazer nessa noite não é: será que eu sou uma pessoa boa? Porque você é ser uma pessoa boa, mas eu lhe garanto que você não era uma pessoa melhor que Nicodemos. E Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo. A pergunta que nós devemos nos fazer é: eu já entreguei a minha vida a Cristo por meio da fé? É esta pergunta que devemos nos fazer, meus irmãos. Porque no fim, tudo se resume a uma única coisa: ou vida ou condenação. Ou perdão ou culpa. Ou estamos na eternidade com Deus, ou nós estamos na eternidade sem Ele. Amém, meus irmãos? Então que nesta noite nós venhamos tomar a nossa decisão. Descer desse muro e vir para o lado certo por meio da fé em Jesus Cristo. Se você creu nesta pregação, se você creu nesta palavra, neste momento, enquanto eu estiver orando, também eleve seu pensamento a Deus em oração. Entregue sua vida por meio da fé a Ele. Amém, meus irmãos? Oremos a Ele, vamos nos colocar sobre os pés. E vamos orar ao nosso Deus. Gracioso Deus, Pai Santo e Poderoso, nós te damos graça nesta noite. Nós te damos graça por esta palavra tão preciosa que até hoje ecoa em nossos corações. Obrigado por ter falado conosco, Pai, por meio da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de meditarmos, de estudarmos, de ouvirmos a Tua palavra que produz a fé em nosso coração. Senhor, eu sei que neste momento o Senhor falou ao coração das pessoas que estão aqui, Pai, por meio da Tua palavra. E talvez, Senhor, no meio de nós existam pessoas que ainda estão com dúvida em seus corações, que ainda se sentem inseguras,
ainda se sentem amedrontadas, Pai. E eu não estou aqui para obrigá-las a tomar decisão nenhuma, Senhor. Porque a tua palavra diz que é o teu Espírito que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Mas eu te peço, Senhor, que neste momento, que o teu Espírito toque no coração dessas pessoas e que de fato a vergonha não seja um empecilho para elas tomarem uma decisão com o Senhor, Pai. Que no nome de Jesus a tua palavra ecoe no coração delas e que elas venham entender a necessidade de crerem no Filho de Deus, da urgência de crerem, Senhor, porque no final desta vida, a certeza que temos é que a eternidade, se nós cremos em Cristo, será com Deus, será na presença do Senhor eternamente. Mas o contrário também é verdadeiro, Pai. Se nós morrermos sem Cristo, passaremos a eternidade longe dele. Ó Pai, que no nome de Jesus, a tua palavra possa gerar fé nesta noite, e que as pessoas creiam e se arrependam dos seus pecados e se entreguem totalmente a ti, Senhor. No nome de Jesus, é o que nós te pedimos e oramos a ti. Toma em tuas mãos, Pai, cada visitante que se encontra aqui nesta noite. Toma em tuas mãos cada irmão e irmã. Ó Senhor, que a tua palavra gere fé no coração de cada um de nós e que possamos nos achegar a ti por meio da fé. Senhor, nós não precisamos, a princípio, largar nada, porque o Senhor já pagou o preço que Deus requeria por nós. O Senhor nos chama, porque a tua palavra diz que é o Senhor que efetua em nós tanto o querer como o efetuar segundo a tua vontade. Tanto tomar a decisão como entrar num processo de santificação é obra do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Que no nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, fale profundamente em nossos corações. Eu oro, Pai, nesta noite pela vida de Adriana que se encontra aqui. Peço que o Senhor abençoe a vida dela, abençoe o comércio, a família. No nome de Jesus, Pai, esteja com a Adriana, esteja com a Elisângela também. Toma em tuas mãos a vida dela. Ó Pai, que o Senhor dê força, dê graça, que o teu Espírito toque no coração dessas mulheres, que toque no coração da Mariana também, Pai. Que o Senhor haja de forma profunda, graciosa, que o Senhor visite a casa de cada uma delas, Pai, e as abençoe de forma poderosa. Toma a vida de Suzana, de Bruno em tuas mãos, que o teu Espírito toque no mais íntimo do ser deles, e que eles possam te conhecer intimamente, Senhor. Que a tua graça os alcance. Toma, Senhor, também a vida de Dona Jovem em tuas mãos. Que o Senhor abençoe a vida dela, o filho, toda a família. Toma a casa dela em tuas mãos, Senhor. Eu oro pelas crianças do pequeno grupo, Senhor. Que o Senhor abençoe o crescimento dessas crianças e que elas possam te conhecer cada dia mais. Abençoa cada irmão aqui presente, Senhor. Toma em tuas mãos. Derrama a tua graça e o teu amor de forma profunda. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe, estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos cantar os parabéns. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades.